Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Deus abençoe. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, amém? Que Deus abençoe a todos. Estou meio um pouco sem luz aqui. Meus queridos, eu vou fazer o comentário aqui de uma notícia infelizmente aconteceu isso. A gente sente muito, né, que aconteçam essas coisas, mas infelizmente a gente tem que falar, né, meus irmãos, porque muita gente não sabe e fica inocentado dessas pessoas assim que pensam que são santo e que na verdade não são santo coisa nenhuma, né? O bispo Gerson Berbet, que ele é de uma igreja lá do Guará, em Brasília, né? Conheço aí no Guará, né? E ele praticou, né, um pecado muito feio, a qual esse tipo de pecado, na igreja a qual eu congregava, meus irmãos, acontecia isso muito. Eu conheci muitos obreiros que praticavam isso aí, mesmo tendo a sua esposa, né? Mesmo tendo a sua esposa. O Gerson Berbet, ele está, né? Ele está viúvo, solteiro, né? E estava um caso com umas irmãs, né? Porque ele já estava dando em cima de outra irmã da igreja dele. Olha só, o pastor titular da igreja de Deus do Guará, do Distrito Federal, bispo Gerson Berbet, foi afastado de suas funções. Pede para Levi, bebê. Pede para Levi. Foi afastado de suas funções depois que vieram à tona escândalos sexuais, incluindo um relacionamento extraconjugal com a esposa de um obreiro que durou cerca de um ano, e o assédio à esposa de um outro fiel da igreja, né? O bispo Gerson estava praticando, meus irmãos, olha, veja que vergonha, mais de um ano o camarada tendo relacionamento com a mulher do obreiro, meus irmãos. E aí, como se nada, aí partindo a Santa Ceia, orando, gritando glória a Deus, aleluia, e o povo pensando que é um homem de Deus e por trás em pecado, enganando ele mesmo, né? Porque a Deus ele não engana, enganando ele e o povo, né? Que é uma bruta besteira. E a gente, esse povo não sabe, meus irmãos, que é um pecado muito, principalmente esse que se escandaliza o servo de Deus, é um pecado muito grave. No entanto, que Jesus disse aqui em Mateus 18:6, o que é que ele diz? Quando a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, eu estou lendo na Bíblia da linguagem de hoje, me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Veja o que Jesus fala para essas pessoas que estão escandalizando a obra de Deus. E que tem muitas pessoas escandalizando. Principalmente essas pessoas que estão na frente, né, meus irmãos, de um trabalho muito grande, de uma congregação, pastores, obreiros, que estão aí né, levando o povo, e de repente acontece esse tipo de coisa. Tem muita gente que se desvia, se escandaliza, fala assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Uma pessoa que está aí pregando e está cometendo esse tipo de coisa, o que eu estou fazendo no lugar desse? E sai fora né, abandona a igreja, abandona a fé, abandona Jesus, a qual não devia abandonar, né? Por causa disso, eu congreguei numa igreja que aconteceu isso, né? O pastor estava lá tendo, pastor casado, né, com sua esposa, filho e tudo, e estava tendo, né, um relacionamento com a mulher do cantor na minha igreja. Isso aconteceu na minha igreja. Isso foi um escândalo para a cidade, porque a cidade onde eu morava era pequena, então todo mundo ficou sabendo. Isso ali foi um escândalo. Claro, meus irmãos, que Deus, ele perdoa os pecados, né? Todo mundo se equivoca na vida, mas Jesus adverte que seria melhor que uma pessoa dessas aí, que escandaliza o servo dele, o servo de Deus, melhor que se fosse atirado no fundo do mar
com uma pedra amarrada no pescoço para ficar lá, né? Então, esse tipo de pecado, meus irmãos, eu não quero aqui estar julgando o irmão, o pastor bispo, né, bispo Gerson Berbete, que todo mundo tem momento de fraqueza nessa vida, mas é preciso vigiar, e não estamos aqui para julgar o irmão, porque Deus pode perdoá-lo, Deus perdoa ele, e os irmãos também perdoam ele, né, por esse momento de fraqueza, por esse momento de vacilo, né? A carne é fraca, e a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não se caia, né? Às vezes a pessoa está num lugar muito alto e pode cair, como esse pastor caiu, e muitos outros têm. Quantas notícias a gente não ouve de pastores que cometeram a mesma coisa? Quantos? E tem outros aí que praticam coisas piores, tem obreiros que praticam coisas piores, meus irmãos, piores eles praticam, como a gente vê aí, não é bom a gente nem dar notícia para não espalhar o escândalo, né? Mas esse tipo de coisa aqui, a gente dá a notícia, a gente faz o comentário aqui, para que também os irmãos fiquem em alerta e não confie demais. A pessoa, o meu pastor vai visitar a esposa lá com a irmã sozinha em casa, né? Às vezes confiam de deixar os filhos com certas pessoas de igreja que acham que pode ter confiança, mas não podem ter confiança. Eu já vi casos aí de obreiros aí, meus irmãos, que praticam coisa com filhos dos crentes, meus irmãos. Já vi notícias assim, não presenciei, mas já vi notícias, né? Que diz, o obreiro que levava as crianças, passava lá em casa com o carro e tal, de repente esses dias cometeu uma atrocidade, atrocidade sexual com a criança, com a adolescente, ou com a jovem, né? A gente vê isso. Então, não se pode, meus irmãos, confiar porque é santo, é homem de Deus. Não, irmãos, a Bíblia fala que é maldito seja o homem que confia no homem. É claro que não vamos sair desconfiando de ninguém, né? Estou desconfiando das pessoas, de jeito nenhum, mas temos que ser como Jesus falou, olha, seja como a serpente, simples como a pomba, andar com simplicidade, mas de olho nas coisas, né? Sempre não ficar 100% nas coisas não, porque senão pode acontecer o obreiro deve que nem desconfiava, um ano o pastor ali com certeza tinha relações sexuais com a esposa dele, e ele nem sequer desconfiava disso. Então, meus irmãos, vamos abrir o olho, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. Jesus disse, olha, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Você já viu como é que a serpente, no seu habitat, quando ela escuta alguma coisa, serpentes não são más, elas têm veneno, mas elas, quando ouve algum barulho, sai correndo, não fica perto. E ela, quando vê o inimigo, ela já avisa. Tem aquela cobra, esqueci o nome, que ela tem um chocalho lá, ela avisa, avisa, não chega perto não, já avisa, aqui tem um chocalho, né? Então, meus irmãos, vamos abrir o olho com esses tipos de pessoas. Existe muitos por aí, existe muitas igrejas por aí que existe muitos tipos de gente igual que esse pastor aí, tá lá cantando, pregando, mas em pecado, né? Só Deus sabe, e ele mesmo sabe, ele enganando a ele mesmo. Que Deus abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar, amém? E se inscreva aqui no canal. Deus abençoe a todos.